ainda que você esteja triste, você glorifica o Senhor. Porque no lugar da tristeza, no lugar do choro, Deus te dá alegria. Ele tira toda a tristeza e coloca a alegria no teu coração, né? Como a palavra do Senhor nos diz, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela sempre vem. Ela sempre vem. Amém. Nós já iniciamos o culto já falando sobre família, né? Sobre casa. E eu antes, quando o pastor falou, olha, domingo é você que vai pregar, e eu, meu Deus, eu vou pregar sobre o quê, Jesus? Não vinha. Eu pensei em pregar sobre um tema, o Espírito Santo. Pensei em outra parte da Bíblia também, não. Falei, mas Jesus, ele... Salmo 128. Mas família, porque o domingo é dia da família. Então convido você a abrir a tua Bíblia aí. Primeiro nós vamos ler o Salmos 1, depois nós vamos lá para o Salmo 128, amém? Enquanto vocês vão procurando, nós vamos louvar o Senhor. Sonda-me, sonda-me, dá para ir tocar? Sonda-me, Senhor. Ele me conhece, Ele te conhece. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a luta que você tem vivido. Talvez você não está passando por nenhuma luta. Ó, levanta a mão e dá glória. Porque quem neste tempo de guerra que nós estamos vivendo está tudo bem, é motivo de glorificar o Senhor de pé. Mas como nós estamos em tempo de guerra, nós estamos em tempo de batalha. Nós sabemos que as aflições, ela tem tomado conta dos nossos corações, trazendo aflições, trazendo angústias, trazendo ansiedades. Se não é luta em casa, é luta fora. Se não é luta em casa, é luta no trabalho. Se não é luta no trabalho, é luta com familiares. Se não é luta com familiares, é luta na saúde. E aí você chega aqui na igreja com o coração arrebentado, né? Como único lugar de paz, como único lugar de socorro. Talvez você já orou tanto que não tem nem palavras para orar. Aí o Salmo 139 diz que o Senhor, Ele sonda e Ele me conhece. Ele conhece o meu deitar e Ele conhece o meu levantar. Ele esquadrinha a minha vida. Aí diz ainda que a palavra nem chegou na minha boca e Ele já conhece muito bem. Ele me cerca por detrás, Ele me cerca por diante, sobre mim Ele coloca as suas mãos. É essa certeza e a convicção que eu tenho, que eu não estou só, que o Senhor não me deixa só em tempo algum. Então saiba, meu querido e minha querida que está aqui nessa noite, que o Senhor sabe e te conhece. Ele sabe quanto tempo você fica de joelho clamando o Senhor por uma porta de emprego, pensando na conta que tem que pagar e o dinheiro ainda não está aí. Pensando no emprego que você foi e não foi aprovado na entrevista. Pensando no diagnóstico dos médicos. Pensando no parente que você deixou em casa, no filho, no marido, na esposa, nos pais, que precisa de conhecer esse Jesus que você conhece. Ah, meu querido, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Você veio no lugar certo. Você veio na hora certa. Um domingo que o Senhor fez. Vamos cantar o Senhor antes de nós lermos? Aleluia, Jesus. Fique à vontade no nosso meio. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Soma-me, minha tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só direita. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um abrigo no deserto. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. Senhor, aleluias. Ele está aqui, aleluias. Vamos ler Salmos 1. Primeiro em Salmos 1, depois nós vamos para o Salmos 128. Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto e a estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos para o Salmo 128? Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, pois comerá do trabalho das tuas mãos e feliz será, e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera do lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos seus filhos e paz sobre Israel. Pode se assentar em nome de Jesus. Prometo não ser longânima. Prometi ao pastor que o culto ia terminar no horário. Sabemos que a família é o projeto de Deus. Desde lá do Gênesis, vemos que Deus criou a família. E é o projeto mais antigo de Deus. Antes do governo, antes da igreja, ou a família. E sabe por quê? Porque sem a família, não há base para a sociedade e nem para a igreja.
A família é o lugar onde nós aprendemos a comunhão, o relacionamento, o amor mútuo, a compreensão. O relacionamento começa desde quando nós nascemos até o fim da vida. E a ciência ensina que as relações familiares, elas são influenciadas pela sociedade, pela cultura e pelas vivências passadas. Dizia bem um pensador que o ambiente que nós vivemos nos influencia muito, mas ele não sabia que a Bíblia já nos ensinava muito antes do que a própria ciência. A ciência diz, eu até anotei aqui para não esquecer, que as relações familiares são influenciadas pela cultura, pela sociedade e por experiências passadas. E o comportamento é determinado pela estimulação do meio. A Bíblia nos ensina que o ambiente que nós escolhemos estar, as pessoas com quem andamos, têm um grande poder sobre o coração e as nossas atitudes. Então, quando falamos em curar uma família, nós não estamos dizendo só em curar o indivíduo. Nós estamos dizendo que nós curamos relacionamentos e todo o ambiente que estão ao nosso redor. Olha a missão da igreja. Quando nós falamos sobre famílias, eu não estou falando somente daquela família nuclear, que é com pai, mãe e filhos. Eu estou falando também da família monopatriarca, a família mãe solo, pai solo, monoparentais, né, que fala. A mãe solo, pai solo, os avós solo, que hoje até os avós criam os seus netos, né? Quantos avós solos aí nós vemos aí criando seus próprios netos, sem a presença dos pais. Quando nós falamos sobre família, nós estamos falando para o pai, para o jovem, para o solteiro, para o casado, para aquele que é separado. Quando nós falamos sobre família, nós estamos falando para todos, porque todos fazem parte de uma família. Você que está aqui nessa noite, faz parte de uma família. Você faz parte de uma família, quando você é filho, quando você é pai ou mãe, quando você é sogro, quando você é nora, quando você é genro, você faz parte de uma família. E nós temos visto que, nesses últimos tempos, o inimigo tem vindo com tudo, como furacão, para destruir a família. Diga comigo assim: família é o projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. A minha família é a maior riqueza que eu posso ter. Mas a família também é o alvo principal de ataque do inimigo. Entenda que o inimigo, 24 horas, ele luta para atacar, para bombardear a sua família, a sua casa, os seus filhos, os seus pais, o seu marido, a sua esposa, você mesmo. 24 horas. Ele vem bombardeando, atacando a família, invertendo os papéis, quebrando os princípios e os valores estabelecidos por Deus. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Vem com sugestões imundas e muitas vezes aceita pelo homem. E o problema de aceitar as sugestões imundas do inimigo é que sempre acabam mal, sempre acabam frustrados, decepcionados, com a alma, mente, corpo e espírito completamente destruído. O inimigo, ele vem como furacão, como mentiras,
dizendo que para você ser feliz, não importa com quantos homens ou quantas mulheres você tenha que se deitar. Não importa com quantos homens ou quantas mulheres você pode enganar, mentir. Quantas pessoas você pode trapacear. Quantas mentiras você pode contar. Quantos enganos você pode contar. O que importa é você ser feliz. E não há sucesso em mentiras, em engano, em traições. O diabo vem promovendo adultérios. E muitas vezes o homem acaba aceitando essas sugestões imundas do inimigo. Está tão difícil nesses últimos dias, né? Como diz essa era pós-moderna, está tão difícil educar e criar filhos nessa era pós-moderna, onde nós muitas vezes deixamos a mídia social, a internet da vida, as novelas, educar os nossos próprios filhos. E trazendo tantas sugestões para os nossos filhos. E muitas vezes nós estamos lá para ter um tempo de paz, para ter um tempo de sossego, permitindo que os nossos filhos venham ser ensinados pelas mídias sociais, pelas novelas, pelos programas de televisão. E nós muitas vezes, o inimigo nos deixa cego, porque ele entra nas pequenas brechas que nós damos, nas pequenas legalidades que nós damos. E a pergunta é: até quando nós vamos cruzar os braços, fechar os nossos olhos e deixar que a nossa casa, que a nossa família venha a ser destruída, aceitando essas sugestões do inimigo? O inimigo não brinca de destruir famílias. O inimigo não brinca de destruir lares. O inimigo não brinca de destruir você. O inimigo quer acabar com os sonhos, com os projetos. Aquele que Deus sonhou para a sua vida, Ele quer te tirar completamente do caminho que Deus colocou para que você seja um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. E Ele vem com tudo, com todas as sugestões, ensinando para os nossos filhos que podem ter vários parceiros, para as nossas meninas que podem ter vários parceiros, que o melhor é curtir a vida. E muitas vezes nós estamos cruzando os braços e permitindo tudo isso dentro da nossa casa, tudo isso dentro da nossa família, aceitando essas sugestões do inimigo. Quantas vezes as novelas da vida, os programas de televisão, a internet da vida, ensinando para os nossos meninos que podem fazer as nossas meninas como um objeto sexual, como um objeto descartável. E nós vamos deixando, nas pequenas brechas nós vamos dando lugar. Nas pequenas brechas nós vamos aceitando. E o inimigo vai entrando aos pouquinhos, E quando nós nos deparamos, está lá a nossa família completamente adoecida, completamente destruída. Nenhuma família é destruída de uma vez. É nas pequenas legalidades que eu e você damos. É nas pequenas brechas que eu e você damos. Ah, Débora, você está dizendo assim porque você tem uma família perfeita. Minha família está longe de ser perfeita. Ah, você está falando assim que seu casamento é perfeito. Meu casamento está longe de ser perfeito. São duas pessoas morando numa mesma casa, com criações completamente diferentes, com ensinamento completamente diferente, com dois pensamentos completamente diferentes. Mas nós temos uma coisa: nós amamos Jesus. Nós temos uma coisa, nós sabemos reconhecer onde nós estamos falando. Opa, vamos dar um passo para trás aqui. Vamos reconhecer onde estamos falando, pedir perdão. E muitas vezes o inimigo, ele lança na nossa mente discórdia, confusão, discute, porque quem discute é que vence. Muitas vezes são sugestões do inimigo para destruir a sua família, a sua vida. Como diz lá em Provérbios, eu só esqueci o capítulo, que diz que a palavra branda, ela desvia o furor do coração, mas a dura, ela suscita a ira.
Muitas vezes nós queremos ganhar uma briga, uma discussão dentro de casa, usando palavras duras, usando palavras que a minha verdade, eu sou a verdade, eu estou falando a verdade, tem que engolir a minha verdade. Mas eu quero te dizer que nessa noite, que nem sempre a verdade que eu estou dizendo falada de maneira errada e na hora errada, é correto. Muitas vezes você está falando a verdade de maneira errada e na hora errada, e de forma errada. Você pode falar a verdade com brandura, com sabedoria. Isso não é só para mulher não, é para homem e mulher. Isso é para homem e mulher. Não vencemos nenhuma discussão, nenhuma briga com arrogância, com quem grita mais. Isso tudo é sugestão do inimigo para destruir as nossas famílias. Está na hora de nós, como igreja, nos levantar. O inimigo lança sugestões, inverte papéis, tudo para nos fazer quebrar os princípios que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E uma vez que o princípio é quebrado, ele entra e vem com tudo. Está na hora de nós pararmos com aquela coisa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, só um pouquinho. Só entre nós dois aqui, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Não quero causar polêmica aqui em cima do altar, não. Mas como pastora de vocês, como pastora da igreja, junto com os pastores aqui, nós temos o dever de estar em cima do altar, é ensinar você a não ir para o inferno e nem ver a sua casa, a sua família sendo destruída. Entre quatro paredes, pode tudo. Eu não estou falando para criança aqui. Tem alguma criança aqui? Deixa eu ver. Não tem? Está tudo lá em cima? Estamos falando para a igreja do Senhor. Mas não tem um outro dia melhor, específico para falar sobre isso? Hoje é o dia. Porque a sua vida não será, o seu sangue não será cobrado na minha vida. Todas as vezes que nós subimos em cima deste altar, nós temos a responsabilidade de pregar aquilo que Ele nos ensinou. E entregar os princípios que está tudo aqui. Não é palavra de Débora, é palavra do Senhor para a sua vida. Você quer ser bem sucedido na família, no relacionamento, na área profissional, na área conjugal, na saúde, nos relacionamentos de amizade? Viva princípios. Ande no caminho. Se a própria ciência reconhece que o ambiente que nós convivemos gera influência no nosso comportamento, começa a pensar, qual o ambiente que eu estou inserido aqui? Lá no meu local de trabalho, que tipo de conversa que eu estou ali participando? Lá na sua escola, faculdade, ou no meio da parentela, peraí. Que tipo de conversa que estão falando aqui? Peraí, eu estou fazendo parte disso? Começa a pensar. Será que não é legalidade, pequenas brechas? Não é que eu estou sendo radical, não, querido. A Bíblia não é radical. A Bíblia é verdade. Aqui é uma receita que o Senhor nos deixou para que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Não é só em uma área, não, é em todas as áreas. O Salmo 128 me dá a certeza e a convicção. Para mim ser bem-sucedida em todas as áreas, eu preciso temer ao Senhor e andar no seu caminho. Você já passou 2 aí, ô Elionai? Agora o 3. Consequência da quebra de princípios. Vamos ver aqui a consequência de quando eu quebro um princípio. De quando um princípio é quebrado. Deus estabeleceu para nós princípios. Mas quando esse princípio é quebrado, vivemos consequências.
Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, vamos ver o exemplo de Davi, quando quebrou um princípio da fidelidade conjugal, quando ele adultera com Betseba, ou Batseba. Seu nome quer dizer, significado do seu nome, filha de Seba ou filha do juramento. Davi quebrou um princípio da fidelidade conjugal. Davi achou que adulterando com Betseba, nesse adultério, veio uma gravidez. Davi tentou dar um jeitinho lá para esconder a gravidez. Não deu certo porque, como diz lá em Marcos 4:22, não há nada que está oculto que venha a ser revelado. Pode alguma coisa ficar oculta aos olhos de Deus? Não tem como esconder de Deus. Você pode esconder do marido, você pode esconder da esposa, você pode esconder dos filhos, dos pais, mas de Deus você não se esconde. Não tem como ter duas faces diante de Deus. O convite para você aqui nessa noite é: viva no temor do Senhor e ande no seu caminho. Viva os princípios, porque quando um princípio é quebrado, a consequência é drástica. Davi, quando quebra esse princípio da fidelidade conjugal, olha a história da família de Davi. Vocês conhecem? Um filho vai e estupra a própria irmã. O irmão vai lá e mata o irmão abusador. O que ele fez no oculto, o filho foi lá em cima e fez à vista de todos. Olha a tragédia dentro da casa do homem, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não é porque somos bem-sucedidos que não vamos passar por situações, não vamos passar por consequências das nossas falhas, das nossas quebras de princípio. Não é pelos nossos muitos prestígios que nós não vamos sofrer consequências das nossas quebras de princípios. Não é pela riqueza, não é pela força, não é pela fama, não é pela beleza que nós vamos ser isentos das consequências da nossa quebra de princípio. Quando nós quebramos um princípio conjugal, familiar, ou um princípio estabelecido aqui por Deus, a consequência vem. E a consequência é drástica. Por isso que o convite aqui nessa noite é para todos andar no caminho do Senhor, temer ao Senhor, tropeçar, todos nós estamos. Podemos tropeçar, falhar, somos humanos, podemos até falhar, mas não podemos fazer disso um hábito, um pecadinho de estimação. A pergunta é: até quando? Enquanto isso, a nossa vida sentimental vai sendo destruída, a família, os negócios, os sonhos, porque não aprendemos a viver por princípio estabelecido por Deus. Então, quando há quebra de princípios, a tragédia também abre portas para o diabo entrar e destruir. Há consequência quando quebramos princípios. Mas também, quando nós obedecemos, parte 4. Vamos falar junto? Vamos. Obediência atrai a promessa. Você pode falar bem forte para a sua alma entender, escutar e guardar. Obediência atrai a promessa. Você entendeu? Que quando você obedece, não é obedece a palavra da Débora aqui não, mas quando você obedece, quando você cumpre um princípio que está aqui estabelecido por Deus, você atrai as promessas de Deus para a sua vida. Abraão,
ele obedeceu, quando Deus falou com ele assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fartei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você faz parte dessa promessa, porque eu faço. Eu faço parte dessa família aqui que Deus falou. Que eu serei abençoada, que eu serei alcançada. Se você faz parte, bate no coração aí e declara para a sua alma, o inferno, a terra escutar. Eu faço parte dessa promessa, que a partir de mim, a minha família será alcançada. Declare isso para você. Declare isso para a sua alma escutar, para que o inferno escute. Que você entendeu, compreendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer aos seus princípios é melhor do que sacrificar. Coloca aí para mim, Miguelzinho, fazendo favor. Leonardo aí. Deuteronômio 28. Olha as bênçãos da obediência. Quando eu obedeço, quando eu cumpro um princípio, olha o que me acontece. Vocês podem ler junto comigo? E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje lhe ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre as nações da terra. Continua. E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Continue. Bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas. Continue. Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira. Continue. Bendito será ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão e contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Essa é a promessa de Deus para você que cumpriu os princípios estabelecidos por Deus. Em todas as áreas da sua vida, você será alcançado. Até os seus animais serão abençoados. Os seus celeiros fartarão de alimento. Os teus negócios, a tua empresa prosperará. A sua casa alcançará, terá a provisão dos céus. Se você cumprir o princípio da palavra do Senhor, que é temer ao Senhor, viver no teu caminho. Mas se desobedeceres, coloca aí para mim no versículo 15. Mas a obediência será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não ter cuidados em cumprir os teus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será a tua cidade, maldito será teu campo. Continue. Maldito será o teu cesto, a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as tuas crias, as tuas vacas, os teus rebanhos, as tuas ovelhas. Pode parar por aí. Não é a Débora que está dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vale a pena viver por princípios? Vale a pena temer e andar no seu caminho?
Ou vale a pena quebrar princípios e desobedecer? Qual deles você escolhe? Viver por princípios ou quebrar os princípios? A palavra de Deus, a pergunta para você aqui nessa noite é: o que você escolhe? Viver por princípios, cumprir aquilo que a palavra nos ensina, honrar pai e mãe, ser fiel à esposa, ser fiel ao marido, e a palavra está repleta aí de princípios, de ensinamento, em todas as áreas, em todas as áreas. Não ser fraudulento, não ser mentiroso, não ser enganador, não ser beberrão. Nós temos que trazer esse estudo para a igreja e o pastor André está ativo para isso. Sobre bebida alcoólica. Eu vou dar só uma palhinha, mas o pastor André vai entrar aqui com força. Vou deixar para ele destrinchar aqui. Entre quatro paredes, pode, pastor, um vinhozinho tem nada a ver não. Sabe o que a Bíblia fala? Oh meu Deus, vou falar só um. Que a bebida forte, ela alvoroça a alma. E se você é dado por ela, você não é sábio. Só uma. Provérbios 31. Quando antes de falar lá da mulher virtuosa, tal, os princípios lá para a mulher ser virtuosa. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver lá nos primeiros versículos. Lá nos primeiros versículos, era a mãe de um rei que chamava Lemuel. E ali ela dava conselhos para o seu filho, que estava ali assumindo o trono. E lá naqueles primeiros versículos ela dizia assim: filho meu, não se dê às más companhias, olha para você ver, e nem seja dado ao vinho. Não seja dado à bebida forte. Em outras traduções. Mas você entendeu muito bem. Porque o vinho tira o juízo para você julgar o povo. Se você ser dado ao vinho, você não vai ter um juízo perfeito para julgar o povo. Se a Bíblia me fala que eu não posso ser dado ao vinho, porque eu perco o juízo, que alvoroça a alma. O que uma alma alvoroçada faz? Me fala. O que uma alma alvoroçada faz? Não tem juízo. É dado à carnalidade. E principalmente famílias que já têm a tendência em álcool. O pastor também vai pregar aqui sobre maldições hereditárias. Na minha família, já teve antepassado meu que era alcoólatra. Aí eu vou lá, abro brecha para o álcool na minha vida. O que eu estou fazendo? Estou trazendo a maldição do álcool para minha casa. Ah, mas é só um pouquinho, não tem problema não. Vai com um pouquinho para ver aonde você vai chegar. É palavra de discipulado para a família. Então recebe aí, não briga com a pastora Débora, não, briga com a Bíblia. Você é muito radical. Eu prefiro ser radical do que quebrar princípios e viver miséria na minha vida. E viver tribulação na minha vida. A palavra de Deus é para você hoje. Se você tem esse hábito, para agora, meu irmão. Para agora. E não traz maldição para sua casa, não. Não traz porta aberta para sua casa, não. Uma outra coisa também, já que eu estou falando para a família. Quem faz parte de uma família que levanta a mão? Eu vi gente de mão baixada. Gente, vocês não fazem parte da família, não? Se você é filho, você faz parte de uma família. Se você é nora, você faz parte de uma família. Se você é solteiro, você faz parte de uma família. Se você é casado, aí também você faz parte de uma família. Pastora, eu posso estar lá no meu quarto, eu e meu esposo, e colocar lá aquele filme, sabe aquele filme? Aquele filme. Sabe aquele filme? É só para esquentar o ambiente. Você vai esquentar sim. Você vai esquentar com
vários demônios entrando dentro da sua casa e destruindo o relacionamento, esfriando o relacionamento sexual. Em vez de esquentar, vai esfriar, trazendo imoralidade, perversão e por aí vai. É culto da família, gente, não assusta quem está visitando. Culto da família, nós estamos falando para família. Chega de Satanás ficar brincando com a sua família. Chega de Satanás ficar brincando com as suas emoções, com o seu casamento, com sonhos de ser mãe de família. Chega! Até quando nós vamos permitir o inimigo entrar e distorcer os princípios que o Senhor estabeleceu para nossas vidas? Chega do diabo ficar brincando com as nossas vidas sentimentais. Chega! Chega! Não basta nisso. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher bem-aventurado em todas as áreas. Mas para isso você tem que entender que você precisa viver por princípios. Não tem outro caminho. Não tem meias verdades. Ou eu vivo por princípios. Deus deixou a receita para nós. É a mesma coisa quando eu estou doente e eu vou a um médico e eu declaro para ele, eu falo para ele o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E ele vai me dar uma receita. Eu chego em casa, pego aquela receita e guardo dentro da gaveta. Eu vou deixando a vida, como diz aí a música, né, me levar. Eu vou ser curado? A minha doença vai ser sarada? Eu não estou cumprindo, eu não estou obedecendo ali a receita que o médico me passou, eu não estou tomando ali a medicação que ele me passou. Não tem como eu ser curado, não tem como eu ser bem-sucedido se eu não seguir a receita aqui, ó. O princípio aqui, ó. Que palavra, não era essa palavra que eu queria receber hoje. Mas é a palavra que o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Eu relutei para não trazer o Salmo 128. Confesso para vocês que eu relutei não trazer. Mas o Espírito Santo me trouxe falar sobre o Salmo 128. Nós estamos vendo muitos homens, jovens, crianças, adolescentes, mulheres sendo destruído. E nós como igreja, nós não podemos cruzar os braços e permitir. Nós estamos aqui em cima deste altar, desde o culto, quando o culto começou. A palavra foi de quê? Qual foi a palavra? Vocês lembram quem chegou no horário aí? Sobre construir a sua casa na areia. Ou escolher construir na rocha. Quando construímos a nossa casa na areia, o vento vem, a chuva vem e leva tudo embora. Mas quando eu decido e escolho construir a minha casa na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, mas a minha casa não vai cair. A minha casa não vai cair. A minha casa não vai ser derrubada. Mas Débora, e se sou eu que sou crente ali dentro da minha casa? Vamos dizer nesse linguajar, né? E se sou eu que vou na igreja dentro da minha casa? E se é só eu que tenho sabedoria dentro da minha casa? E se é só eu que vou na igreja? E se sou eu que vou nos cultos de domingo? E se sou eu que vivo o princípio? Como que vai ser? Deus precisa de um. Deus precisa de um para transformar todo mundo. Deus conta com um, só com um, firmado na rocha, vivendo o temor do Senhor, vivendo princípios para transformar toda uma geração, para transformar toda uma casa. Deus conta com você que está aqui. Bate no peito e diz: Deus conta comigo. Deus conta comigo. Deus conta comigo para que a minha família seja completamente transformada, para que o ambiente onde eu convivo, para o ambiente
Seja transformado. Deus conta comigo. Deus conta com você. Eu não sei qual ambiente que você está inserido. Eu não sei qual o ambiente que você vive, habita. Eu não sei como é a sua família. Eu não sei. Eu não conheço a vida de muitos aqui. Não conheço a vida de quase ninguém. Ainda que nós convivemos aqui, eu não conheço. Mas eu quero te dizer que Deus quer contar com você aí, ó. Deus conta com você para transformar o seu ambiente. Deus quer fazer você um agente de transformação. Deus quer fazer de você um agente de transformação. Nos lugares onde você mora, dentro da sua casa. Débora, eu vivo uma luta no casamento, meu marido não é crente. Mas Deus pode te usar como um instrumento, como um canal de salvação na vida dele. Olha, Débora, eu sou crente, mas os meus filhos não são crentes. Deus pode te usar para transformar e salvar os seus filhos. Ah, Débora, só eu que sou crente, os meus pais não são crentes. Deus, através de você, pode trazer os seus pais. O meu sogro, a minha sogra não são crentes, não temem ao Senhor, não vivem princípios, não cumprem nada do princípio. Até são crentes, mas não cumprem princípio. Deus quer fazer de você um agente de transformação aonde você está. E Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você. Será que você entende o que o Senhor está dizendo aqui? Ele conta com você. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você está aqui nessa noite. Porque Ele conta com você. Para que você seja ponte na vida de outros. Para que você seja farol na vida de outros. Deus conta com você. Amém. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? O 5, põe o 5 para mim. Isso. Lute pela sua família. Deus conta com você. Lute pela sua família. Lá em Neemias. Lembra quando Neemias, ele ouve notícias que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, que os poucos habitantes de Jerusalém estavam em miséria, estava em grande vergonha, em grande humilhação. A história conta que Neemias, ele chora, ele ora, ele faz jejum, pede autorização para o rei. Nessa época ele servia o rei da Pérsia. Ele pede autorização e vai até Jerusalém. Neemias estava ocupando um cargo de destaque. Um cargo bem valorizado no reinado. Ele estava vivendo no conforto do palácio. Ele estava bem. Mas ele preocupou com a sua Jerusalém que estava destruída. E ele pede autorização e vai até Jerusalém. A história conta, se você puder meditar, estudar um pouquinho sobre Neemias, que Neemias, ao olhar aquela cidade completamente destruída, os seus muros de proteção destruídos, as suas portas queimadas, Deus a ele uma direção. Vamos reconstruir o muro. Vamos restaurar as portas. Teve os levantes, teve as palavras para intimidá-lo. Teve. Teve as palavras para amedrontá-los. Teve as palavras para enfraquecê-los. Teve pessoas dizendo para ele, não vai, vocês não vão conseguir. Teve. Muitas vezes estamos passando por situações dentro da família, e as pessoas que estão em nossa volta, em nosso redor, não acreditam na restauração dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas famílias. Mas Neemias não deu ouvido a nada disso. Ele levantou o povo e disse, ele reanimou o povo. Eu costumo dizer o seguinte: o ambiente que eu sou inserido, ele me influencia muito no meu comportamento. Então, se o ambiente que eu estou inserido, se o ambiente que eu estou ali convivendo, tem palavras de derrota, eu serei derrotado.
O ambiente que eu convivo ali, estão dizendo que eu não vou conseguir, que eu sou um fracassado, eu vou ser um fracassado. Então o que eu faço? Eu escolho um ambiente onde as palavras são palavras de vitória, palavras de conserto, palavras de confronto, para que eu seja consertada, para que eu tome uma postura diferente. O ambiente onde eu sou inserido, se tem palavras, você vai conseguir, você é valente. Em muitas das minhas lutas, das minhas tribulações, das minhas aflições que eu vivi, se eu não tivesse pessoas de Deus na minha vida, com experiência em Deus, em família espiritual, mais velha do que eu, me dando orientação, me puxando a orelha, oh meu Deus, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. E muitas vezes, quando eu cheguei aqui junto com o pastor André, eu tinha apenas 23 anos. 23 anos quando eu cheguei aqui. E eu me lembro que muitas vezes eu entrava para uma dessas salinhas aqui, que eu nem me lembro mais onde era a salinha pastoral. Era lá ou cá, não me lembro mais. A sala de pastoral era uma daquelas salinhas. E muitas vezes eu pegava pastor Onília. Ô pastor Onília. Pastor Onília, é isso. E eu abria a boca, era isso, pastor Onília. Eu estou com a verdade, eu estou com a razão, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes ela só falava para mim, silêncio, cala-te. E às vezes eu queria que ela concordasse comigo, né? Faz isso mesmo, vá lá e faz acontecer. Eu queria isso. Mas como é bom você estar cercada de pessoas de Deus. Pessoas sábias que têm experiência em Deus e de família, de vida. Não se cerca de pessoas que estão pior do que você, não. E que não tem palavra de Deus também para te ajudar também, não. Que não teme ao Senhor. E que não anda no caminho, não. E muitas vezes eu saía daquela salinha lá até meia torta, sabe? Mas obedecia. E por muito obedecer, eu tenho colhido hoje. Eu tenho colhido resposta das minhas orações. Muitas vezes eu queria chegar lá e querer colinho, né? E o colinho dela é bom, gente. Colinho. Quem já foi no colinho da pastora Onília, deixa eu ver. Se você não foi, pode agendar com ela. A agenda dela é cheia, sabe? A agenda dela é bem complicada, né, Pamela? Quem já tentou marcar com a pastora Onília aí sabe, a agenda dela é uma bênção, mas quando você... Desiste não, irmã. Desiste não. Desiste não, vai ali insistindo com a secretária ali para marcar a agenda dela, porque quando você ser atendido pela pastora Onília, está ali uma mulher de Deus, que me ensinou muito, que me deu palavra para me levantar. Quantas vezes eu entrei na salinha derrotada, destruída emocionalmente, psicologicamente, até a minha saúde, de tantas lutas, de tantas aflições, foi atingida. Teve uma época que eu cheguei a pesar, eu acho que uns 55, 54 quilos. Hoje eu peso 63, eu acho, né? A última vez que eu pesei era isso. Imagina eu mais magra do que eu estou hoje. De tanto jejuar, de tanto orar. Por uma causa. E eu me lembro que eu saía dali e ela dizia, você não vai desistir. Você não vai parar. Você vai prosseguir. Você é mais do que vencedora. E é com essas pessoas que te coloca para... Pessoas que falam quando você está errada. No que não passa a mão na sua cabeça, não. Que fala, ei, conserta, porque essa atitude, esse comportamento aí, não é de homem de Deus, não. Não é de mulher de Deus, não. Ei, apruma o corpo. É dessas pessoas que nós temos que nos cercar. E Neemias se cercou de pessoas que queriam ser levantado, de pessoas que se permitiu ser curado, de pessoas que se permitiu ser restaurado. Ele levanta os muros e ele dizia, olha, não tenha medo, lembre-se do Senhor que é grande e temível. Lute pelas suas casas, lute pelas suas famílias.
Lute pelos seus filhos. E o texto de Neemias diz que era uma mão na espada e outra na construção do muro. Era uma mão na espada e outra na construção do muro, protegendo a sua família. Era uma mão na espada protegendo a sua casa e outra na construção do muro. Era uma mão na espada, vivendo os princípios. Porque Provérbios também diz, eu esqueci o capítulo aqui agora, que é o temor do Senhor que nos livra dos laços de morte. Nos livra de laços de morte financeiro. É o temor do Senhor que te impede de fazer negócios errados. É o temor do Senhor que te impede de entrar em relacionamentos errados. Tudo é o temor do Senhor. Então o temor do Senhor é que nos livra de laços de morte. E assim eles reconstruíram o muro de Jerusalém. Uma mão na espada, vivendo princípios, protegendo a sua casa, protegendo a sua família. E outra na reconstrução do muro. Uma mão na espada, vivendo os princípios, protegendo a sua casa, protegendo a sua família. E a outra mão reconstruindo o muro. É o que você tem que fazer a partir de hoje, agora. Uma mão na espada e outra na reconstrução da sua casa, da sua família, da sua própria vida. É uma mão na espada e outra na restauração. Uma mão na espada, vivendo princípios, obedecendo aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, para que você tenha sucesso. Salmo 128 diz... Eu não mandei para você não, Leonai, mas está aqui. Salmo 128. Tem promessa para aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. A primeira promessa do Salmo 128 é: do trabalho da sua mão comerá e te irá bem. Lembra do Salmos 1 aqui, né? Tudo que eu fizer, eu irei prosperar. Tudo que eu colocar as mãos, irá dar certo. Eu serei bem-sucedido. A segunda promessa do Salmo 128 é: a sua esposa será como uma videira frutífera. E eu não estou falando aqui só de gerar filhos, não, viu? Eu estou falando a videira, a uva na Bíblia também, ela simboliza a alegria, a doçura. Imagina o marido chegar em casa e encontrar uma esposa doce, amável. Isso é bom para o casamento, faz bem para o casamento. Mas agora imagina o marido também chegar em casa e encontrar a mulher rixosa, iracunda, como diz Provérbios 22. Provérbios 22 diz que... Acho que é Provérbios 22 mesmo. Coloca aí para mim ver se é isso mesmo, Leonai. Provérbios 22. Que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, iracunda. Imagina! Você acha que o marido vai querer vir? É mais para baixo. Encontra aí para mim e joga aqui, por favor. É Provérbios 22. Só não estou lembrando agora o 19. É Provérbios 21 e 19, não é 22 não. Provérbios 21, 19. Eu quero que todos leiam aqui comigo. É todos. Todos. Sem exceção. É melhor morar numa terra deserta. Ixi, os irmãos não querem falar, não. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, irritadiça. Sangue de Jesus é poder. Deus não tem isso para você não, minha irmã. Seja doce. Seja como a Bíblia diz que você tem que ser. Seja como a Bíblia diz que você tem que ser. Ah, mas eu sou assim desde que eu nasci. Não, você não tem que ser assim desde que você nasceu, não. Você tem que ser aquilo que Deus sonhou para você ser. E Deus sonhou que você seja uma mulher doce. Ah, mas eu não posso ser uma mulher de posicionamento. Pode, mas com sabedoria. Com brandura, com doçura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho que terminar. Estou terminando.
todas as vezes que eu tentei vencer uma discussão, gritando, brigando, berrando, ixi, ó, perdi feio, de lavada. Mas todas as vezes que eu cheguei até o André, falando com ele, com brandura, com doçura, ó, ganhei também de lavada. Mas, ó, homem, você também, tá? A Bíblia diz que você tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Olha a responsabilidade dos homens aí. É princípio, viu, homem de Deus? Isso é princípio, viu, irmão de Deus, os maridos aí, os jovens que ainda vão se casar, vai aprendendo. É princípio, tá na Bíblia. Então, a segunda promessa do Salmo 128 é que a esposa será como uma videira frutífera. Então, homens de Deus, maridos, jovens que ainda vão casar, se você cumprir o princípio temendo ao Senhor e andar no seu caminho, amando a sua esposa, entregando a sua vida por ela, ela será como essa videira frutífera, doce, amável, agradável. Então, quer ter uma esposa agradável, doce? Ame ela. Se entregue por ela. Amém? Estreitou não, né, irmãos? Não? A terceira promessa é para os filhos. A terceira promessa do Salmo 128 é: os seus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. A árvore tem o símbolo de vitalidade. Os seus filhos terão vida, serão bem-sucedidos e prósperos. Os filhos daqueles que temem ao Senhor e andam no seu caminho serão bem-sucedidos em todas as áreas da sua vida. Olha a responsabilidade aí, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Então, para me temer ao Senhor e andar no seu caminho, para os meus filhos serem bem-sucedidos. Lembre-se do que você está plantando dentro da sua casa. Lembra do que você está plantando na vida dos seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. Não é só para os homens, é para as mulheres e os homens. Não é só para as mulheres casadas, é para as solteiras. Você que é mãe, pai, filho, filha, tem a responsabilidade de temer ao Senhor e andar no seu caminho. A quarta promessa, longevidade. Eu determinei e eu declarei e eu declaro, porque eu quero ver os filhos dos meus filhos, até dos meus netos. A quarta promessa aqui do Salmo 128 é que eu terei longa vida. Eu quero ter longa vida. Eu quero ver as minhas gerações futuras. Quantos também querem ver as gerações dos filhos, as gerações dos netos? Eu quero. Mas para isso eu preciso temer e andar no caminho do Senhor. É a promessa de Deus. Olha a quinta promessa. A quinta promessa é: você terá paz na sua casa. Quantos não querem ter paz dentro da casa? Quantos não querem ter paz no ambiente que você vive? Quantos não querem viver paz? E paz não me isenta de viver guerras. Eu terei paz em meio aos conflitos. Eu terei paz em meio às guerras. A paz que excede todo entendimento. Se você temer o Senhor, andar nos seus caminhos, você terá paz. Será que você pode declarar isso com voz alta para a alma escutar? Eu preciso temer a Deus e andar nos seus caminhos, para que eu viva paz. Para que eu viva paz. Se coloca de pé em nome de Jesus.